Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Hoje vamos discutir um tema estratégico para o Brasil, o biocombustível do futuro. É chamado agora de combustível do futuro, que nada mais é do que o diesel de soja, praticamente. Para conversar, para a gente ter uma explicação detalhada do que representa esse combustível, do que representará esse combustível na nossa matriz energética, de como estão as conversas hoje, o debate no legislativo, porque tem muita crise, aí tem muita briga acontecendo em função deste projeto. Mas para discutir isso tudo eu trago o Donizete Torkasky, que é engenheiro agrônomo e CEO da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a UBRABio. Muito obrigado pela sua presença aqui, Donizete. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos que acompanham esse importante veículo de comunicação. Excelente, muito obrigado. Deixa eu dar boa tarde para o pessoal que está chegando aqui. Eu sei que é feriado, vocês estão descansando, mas aqui a gente não para, a Brasília não para, então comecem já a dar o like. Você sabe que curtir esse programa, comentar aqui no chat, comentar depois, compartilhar, isso é fundamental para fazer com que o nosso jornalismo, esse jornalismo com honestidade intelectual, jornalismo bruto, sem filtro ideológico, sem filtro comercial, fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Aqui a gente debate de tudo, tá? Não tem nenhum tema tabu, mas especialmente questões importantes que não estão no resto da mídia. Essa mídia comercial passa o dia inteiro na superfície e aqui a gente precisa mergulhar para entender e eu quero que vocês venham comigo. Bom, Torkasky, mais uma vez, obrigado. Eu queria que você já de cara explicasse para o nosso espectador o que vem a ser o combustível do futuro, esse projeto que está em debate na Câmara dos Deputados e que tipo de benefício ele pode trazer para a nossa matriz energética e como é que fica o contexto geral disso. Obrigado, Cláudio. É o seguinte, esse projeto Combustível do Futuro ele foi elaborado pelo governo, pelo executivo, e encaminhado à Câmara dos Deputados. No projeto original constava a política do etanol, do SAF ou bioquerosene e do diesel verde. Na Câmara dos Deputados, vários outros parlamentares tinham feito já algum projeto de lei que se tratava do mesmo tema. E todos eles foram apensados, e o deputado Arnaldo Jardim foi o relator, juntando todos esses projetos, inclusive do Executivo. Grande Arnaldo Jardim. Um abraço, deputado. Conto com a sua presença em breve aqui conosco. O deputado Arnaldo Jardim é um profundo conhecedor desse tema de biocombustíveis e é um profundo conhecedor do setor agrícola brasileiro. O deputado Arnaldo Jardim, a partir então de um projeto de lei do deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, acrescentou nesse projeto de lei a questão do biodiesel, a mistura do biodiesel. Então, o deputado Arnaldo Jardim, além desses combustíveis que eu falei, que é a SAF ou bioquerosene, diesel verde, etanol, aí veio também o biodiesel e o deputado acrescentou também o biometano. Você vai ter que agora explicar cada um desses. Vamos lá. Porque biodiesel... Aliás, o biodiesel a gente já há muito tempo que a gente tem a utilização no Brasil. A produção e a utilização. Qual é a novidade deste debate aqui? O que há de novo nesse debate? E, se puder, explica rapidamente a diferença entre cada um aí para o nosso espectador entender direitinho. Vamos facilitar aqui essa discussão. Então, o SAF ou bioquerosene é o substituto do querosene fóssil de aviação. Tá, ok. Tá? Então, nós não temos ainda produção no Brasil e nós estamos agora com esse projeto de lei estabelecendo uma política pública para que possa ser produzido no Brasil. E nós temos a necessidade, o Brasil tem a necessidade de produzir o bioquerosene, porque é um acordo internacional entre as empresas aéreas de reduzir as emissões, a pegada de carbono do setor aéreo. E a única maneira, ou a maneira mais eficiente de fazer essa redução é através do uso de um biocombustível. Vai ajudar no discurso
dos ecochatos aí, da turma que vai discutir anualmente a questão da sustentabilidade, falar de preservação da Amazônia, que normalmente vão de jatinho e todo mundo critica, tá certo? Cada um na sua. Né? Eu já fui muitas vezes considerado um ecochato, mas eu sempre defendi a questão do desenvolvimento ambiental do ponto de vista da sustentabilidade a partir de uma atividade econômica. Perfeito. Então, as pessoas que não têm muita informação sobre esse tema, às vezes estabelecem um preconceito para um ou para outro. Mas vamos aqui falar do pragmatismo dessa política pública que está vindo aí. Perfeito. Né? O bioquerosene ele é produzido numa biorefinaria. Uma biorefinaria, você já conhece uma refinaria de petróleo. Sim. Né? É um projeto extremamente grandioso. Sim. Uma biorefinaria, a única coisa que muda é a matéria-prima. Uma vem do fóssil e outra vem de óleos vegetais, gorduras animais e outras matérias-primas que podem ser utilizadas, lixo, por exemplo, assim por diante. Então, uma biorefinaria, ela é um empreendimento majestoso, grandioso. Né? E essa biorefinaria ela vai produzir um outro biocombustível também, chama diesel verde. Diesel verde. Diesel verde aí é utilizado em quê? É um substituto do diesel de petróleo. Tá. Qual a matéria-prima do diesel verde? Matérias-primas, óleos, gorduras e outras matérias-primas derivadas da sustentabilidade, vamos chamar assim, que vem do ambiente. Bom, o que acontece? Esses dois biocombustíveis, SAF, ou bioquerosene, e diesel verde, né, eles precisam de ter uma política pública para que os investidores tenham o quê? Segurança jurídica e previsibilidade para colocar uma indústria aí de 2 bilhões de reais para rodar. Perfeito. Entendeu? Então, esse projeto Combustível do Futuro trata desses dois combustíveis. Até agora a gente não tinha, vamos dizer assim, esse marco regulatório. Não tem esse marco. Não tem. Nós não temos produção de diesel verde no Brasil e nem de bioquerosene. De bioquerosene. Ainda. Tá. Alguns movimentos já acontecem para tratar desse assunto. Inclusive, depois vou fazer um convite aqui a todos que nos acompanham. Bom, além disso, nós temos também o etanol. O etanol, o deputado, como você sabe, o deputado Arnaldo Jardim, um profundo conhecedor desse tema, e também o próprio governo já tinha colocado um aumento da mistura de etanol na gasolina. Tá? Então, o projeto Combustível do Futuro, já falei de 3 combustíveis. Aí tem o biometano, que é derivado da biomassa também, a produção de gás a partir da biomassa, resíduos animais, etc. E o biodiesel. O biodiesel ele é um combustível semelhante ao diesel fóssil e que nós já temos a obrigatoriedade de usar no Brasil 14%. A partir de março deste ano, nós já estamos utilizando 14% de biodiesel na mistura do diesel. E temos já uma autorização legal, ou em lei, para aumentar para até 15%. O próprio Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, já estabeleceu esse cronograma de 14% a partir de março de 2024 e 15% a partir de março de 2025. Então, nós já temos essa deliberação, vamos chamar legal, para o biodiesel. O que foi incrementado nisso? Foi incrementado uma proposta de um aumento gradual até chegarmos a 20%. Aí, os entendimentos com o governo, com os setores que estão, vamos dizer, voltados a essa parte de distribuição dos combustíveis, etc., o deputado Arnaldo Jardim, num amplo debate, ele entendeu e fez no relatório dizendo que o aumento da mistura até 20% tem uma meta e não a obrigatoriedade. Okay. Não foi o que o setor, naquele momento,
Desejava, mas nós entendemos que nem sempre é como a gente deseja, o que é possível. E o que é possível foi estabelecer uma meta de aumentarmos gradativamente, mas subordinado ao Conselho Nacional de Política Energética, até 20%, e depois dando já uma autorização para um acréscimo de até o B25, ou seja, 25% de biodiesel no diesel. É isso que foi o que saiu do relatório do deputado Arnaldo Jardim, que está hoje no Senado. Muito bem. Deixa eu te perguntar duas coisas. Uma, no governo anterior, havia uma expectativa de que houvesse esse aumento, mas houve uma redução. Exatamente. Por quê? Cláudio, quando nós tratamos de biodiesel, nós não podemos entender que biodiesel é apenas um combustível líquido. Está equivocado quem faz essa análise. Fala assim, não, eu vou substituir o biodiesel pelo diesel fóssil. Ou o contrário. Não é só isso. Ou ao contrário, vou substituir o diesel fóssil pelo biodiesel, assim fica melhor. Por quê? Porque o biodiesel ele tem uma série de benefícios para a sociedade que está agregado a esse produto. Por exemplo, a questão econômica. O Brasil é dependente da importação de diesel. Cerca de 25% do diesel que nós consumimos no Brasil é importado. Ora, se nós temos uma capacidade de produzir mais biodiesel, por que importar diesel fóssil? Nós estamos gerando emprego aqui no Brasil ou lá fora? Nós, inclusive, estamos criando uma dependência da Rússia que aumentou de forma gigantesca a exportação de diesel para cá. Isso, final já do governo Bolsonaro, início do governo Lula. E a gente sabe que depender da Rússia é um problema geopolítico, como a própria Europa está vivenciando agora. Então nós temos que ter segurança energética. Segurança energética, essa é a palavra. Segurança energética é a gente produzir aqui aquilo que a gente vai gastar. E utilizar a nossa capacidade industrial ou de refino da Petrobras no seu limite. Aí você pergunta, mas se aumentar a produção de biodiesel aqui, vai diminuir a capacidade de refino da Petrobras? Vai interferir nos negócios das refinarias? Sim. Não. Por que não? Por que não? Porque nós vamos continuar ainda dependendo da importação do diesel. Mesmo que se aumente a mistura do biodiesel, por exemplo, para um patamar de 25%, mesmo assim nós vamos continuar importando diesel. Hoje nós estamos no patamar de 14% de biodiesel e nós importamos 25%. Se elevarmos mais 11%, mesmo assim, nós vamos depender de 14%. Vamos depender menos, mas vai continuar existindo essa dependência. Mas depende também ainda da atividade econômica do país. Se a atividade econômica se expandir, esse número 14 não vai ficar em 14. Então a gente vai continuar dependendo ainda da importação de diesel. Nós podemos melhorar a nossa capacidade, vamos dizer, de segurança energética, mas temos que ter essa previsibilidade nesse processo. Excelente. Eu acho que olha só como que é interessante, né? Você ter uma situação em que não se trata simplesmente de transição energética, de nova matriz. Aliás, tem um prazo. Por que vocês já não colocam 100%? E faz ali um período de transição. Eu trouxe já para debate gente muito qualificada aí da área de petróleo que me disse que o seguinte, o consumo de petróleo ainda dura aí pelo menos uns 50 anos. E se a gente começar a explorar lá na foz do Amazonas, a coisa pode durar até mais. É um pouco aquela história do LP, do CD, do pendrive, quer dizer, uma nova tecnologia ela não vai substituir a antiga, ela vai passar a conviver com aquela outra, talvez uma proporção diferente e tal, mas você cria múltiplas fontes de combustível, múltiplas fontes de energia e você garante essa segurança energética. Exatamente. E aí eu fiz um comentário aqui só de um ponto de vista econômico. Claro. Se eu entrar no campo de ponto de vista social, veja só, a quantidade de empregos que pode ser produzida aqui no Brasil a partir da produção do biodiesel. Você fala, mas como? Porque quando a gente esmaga a soja aqui no Brasil,
cada 5 quilos de soja que se esmaga, 4 viram farelo e 1 vira o óleo. Ó, qual é o produto mais importante? O farelo vai para a ração. Para a ração. A ração para quê? Para frango, para produzir ovos, para produzir peixe, para produzir suínos, para produzir leite, para produzir proteína que o país precisa. Claro. Só que no processo de produção de proteína, está fazendo o quê? Gerando oportunidade de trabalho, agregando valor. Vou dar um exemplo para você que aconteceu ano passado e acho que é muito importante que todos acompanhem isso. O ano passado a gente teve um aumento da mistura de 10% para 12%, ou seja, aumentou em 20% a mistura de biodiesel. Sabe quanto aumentou a exportação de proteína no Brasil ano passado? 20%. Olha só. Entendeu? Então, há uma correlação entre o aumento da mistura de biodiesel e a produção de valor agregado. O que é mais importante para o país? Vender a soja em grão, e isso também para o produtor rural. É vender a soja em grão ou vender um produto industrializado aqui, já verticalizado, agregando valor a esse produto e tendo ainda um coproduto, vamos chamar um resíduo, que é o óleo, que vira combustível. Então, quando nós falamos de biodiesel, nós estamos falando de atividade econômica, desenvolvimento, principalmente no interior do país. Hoje são 61 indústrias de biodiesel em todas as regiões, e eu digo, a maior parte dessas indústrias está do Tratado de Tordesilhas para dentro. Está no interior, mais ainda, no interior do interior. O que é interior do interior? Mais da metade das indústrias de biodiesel estão a 200 quilômetros das capitais dos estados. Por quê? Por quê? Porque está lá na zona de produção, está gerando emprego lá na região de produção da soja, está gerando emprego onde não tinha oportunidade de um engenheiro químico trabalhar, de um farmacêutico trabalhar numa indústria, de diversos engenheiros mecânicos, etc. Então está gerando oportunidade de trabalho qualificado no interior do país. Excelente. Mão de obra qualificada, desenvolvimento espalhado, regional espalhado pelo país. E mais ainda, benefícios ambientais. Quais são os benefícios ambientais? A produção de biodiesel versus a produção de diesel no uso, ele reduz em até 90% a pegada de carbono. Ou seja, nós estamos diante de um momento que o mundo todo está discutindo mudanças climáticas, esses efeitos catastróficos que estão acontecendo, de mudanças severas no clima, chuvas demais, tempestade demais. O biodiesel reduz em até 90% a pegada de carbono, ou seja, as emissões de gás de efeito estufa estão diretamente ligadas ao uso do biodiesel no país. Esse biodiesel é só base de soja? Não. Milho também? Não. Pode até usar o óleo de milho, mas o óleo de milho geralmente é um óleo mais nobre. O que é? 70% aproximadamente é óleo de soja, 20% gorduras animais, e 10% óleos residuais, óleo de fritura e outros óleos de peixe, óleo de frango, um monte de outras oportunidades que antes eram descartadas no ambiente, que era um passivo ambiental. Claro. Vou dar um exemplo para você. Antes do programa de biodiesel, alguns frigoríficos lançavam essa quantidade de gorduras animais em ambientes não muito propícios, lixões, beira de estrada, até em rios. Ou então eram vendidos a uma bagatela de R$100 a tonelada. Olha só. R$100 a tonelada. Então você ia no frigorífico e fala assim, eu quero comprar uma tonelada de gordura animal. R$100. Às vezes o cara doava ou então vendia por R$100. Hoje, sabe quanto custa uma tonelada de gordura animal? Mais de R$4.000. Olha só. Aí você fala assim, por que isso? Porque hoje não existe mais, você pode andar no interior do país, você não vê mais aquela quantidade de gorduras lançadas nas beiras das estradas. Verdade. É verdade. E aí tem um detalhe, mesmo quando o consumidor vai no açougue, que você fala, não, tira essa gordurinha, antigamente o pessoal ficava mais resistente de tirar.
Hoje não, porque já tem um valor estabelecido. Tem um valor. Vai ficar, vai ser carne, mais negócio vender a gordura. Melhor, a carne assim. melhor. Então, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Deixa eu te perguntar. Eu via o Proálcool nascer. Eu, inclusive, sou formado em Química antes de ser formado em jornalismo. Olha onde que eu fui cair, hein? E o meu projeto foi produção de etanol. O meu projeto lá de fechamento de curso foi etanol. Inclusive, fiz lá com a ajuda do SEMPS, da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. E eu vi toda essa indústria ela sofrendo muito ao longo das décadas. Justamente em função de, sei lá, de políticas equivocadas, de mudança de humores do próprio mercado. Então você não tinha o que você citou desde o início aqui, que é a previsibilidade. Tá certo? Como garantir que esse programa não repita os erros do passado, do etanol, e a gente efetivamente consiga transformar essa matriz, diversificando ela. Eu vi que a gente perdeu, por exemplo, a chance de espalhar a nossa tecnologia pela América Latina. E a gente sabe que, muitas vezes, para você dar sustentabilidade para uma tecnologia nacional, você precisa internacionalizá-la. Queria te ouvir. É o seguinte, a primeira coisa é a gente ter uma contabilidade socioeconômica, ambiental e de saúde pública relacionada aos biocombustíveis. Explica. Quando traduz. Você não pode fazer a avaliação do combustível só pela energia que ele apresenta num veículo. Tá. Só pelo preço que ele apresenta na bomba. Ok. Ele tem que ser pelo valor. O valor que ele agrega em toda a cadeia de produção. Pergunto para você hoje, a soja ou o petróleo é bom para o Brasil ou é ruim para o Brasil? O petróleo está em alta e a soja está em alta. É bom e ruim. É bom para o Brasil. É bom para o Brasil. Porque o Brasil é um grande exportador de soja. Sim. E um grande exportador de petróleo. Sim. O que precisa é redimensionar a utilização desse benefício para a sociedade. O que acaba sendo ruim, porque o preço está lá nas alturas. Mas o preço, é aí que está, é diferente do valor. Tá? Quando o Brasil exporta mais, a gente coloca dólares dentro do país. Sim. E isso ativa toda a economia do país. Tá? Nós não podemos ficar cerceados ao desenvolvimento econômico nosso somente pelo financeiro. Nós temos que ver o conjunto de benefícios que a sociedade tem. Então, a contabilidade social, econômica, ambiental e de saúde pública, e eu falo e de saúde pública por quê? Veja só, hoje, estudos da EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério, eu vou falar as siglas aqui, às vezes a gente tem que abrir um pouco mais, que é do Ministério de Minas e Energia, ela lançou um estudo dizendo que o uso do B10, e hoje nós já estamos em 14, na região metropolitana de São Paulo, isso em 2018, evita por ano a morte de 244 pessoas. O que é morte de 244 pessoas? Imagina o estrago que isso faz para a sociedade. É um Boeing caindo, lá, um avião caindo, chamado de Boeing, não, um avião caindo. Na cidade, 244 pessoas. O uso do biodiesel evita isso. E prolonga a vida das pessoas em 9 dias. Ora, quanto custa evitar a morte de 244 pessoas? Mas aí tem um outro estudo, completando aqui, para a gente poder dimensionar isso. Tá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, morre por ano no Brasil 50 mil pessoas decorrentes da poluição atmosférica. E qual que é o principal passivo dessa poluição? É a combustão do diesel fóssil. Nossa. E nós utilizamos um diesel é uma cifra equivalente à de homicídios. E nós utilizamos no Brasil ainda um diesel que é um veneno. Qual diesel que é um veneno? O diesel comum. Olha que nome bonito, né? Diesel comum. Só que de comum ele não tem nada. Ele tem 500
ppm de enxofre. E você sabe muito bem que é isso. 500 partes por milhão de enxofre. Ou seja, cada 1.000 litros de diesel, meio quilo de enxofre é lançado na atmosfera. E nós consumimos cerca de 40% do diesel consumido no Brasil, é esse diesel S500. Eu estou querendo fazer com que a gente não se limite a 25% nessa produção. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Marina disse recentemente, já não é a primeira vez, mas recentemente ela voltou no sistema, dizendo que a Petrobras tem que ser uma empresa de energia verde. Eu estou vendo a Petrobras se metendo nesse debate, quero que você explique para a gente o que está acontecendo. Mas como é que vai ser, por exemplo, essa produção? Ela vai ser, vamos dizer assim, espalhada? Ela vai ser diversificada? Assim, você vai ter realmente um mercado aberto para quem quiser investir em plantas como essa? A gente sabe que não é um investimento simples, né? Você construir uma usina dessa é um investimento potente. Poucos terão capacidade de fazer isso. Mas isso vai ficar monopolizado ou a tendência é que a gente crie concorrência, estabeleça novos parâmetros que possam beneficiar, no fundo, lá o consumidor, já que a gente também está sofrendo. A energia cada vez mais cara, seja ela qual a matriz, o consumidor sofrendo porque tudo fica mais caro. Então, quando você fala biodiesel, a gente fica imaginando que o próprio custo final do combustível vai baixar. Explica para a gente como é que está sendo pensado o mercado em si, a dinâmica desse mercado. Veja só, com 61 indústrias no Brasil todo, é um mercado muito dinâmico. Perfeito. Né? Quem compra das indústrias o biodiesel são as distribuidoras. Então, a distribuidora compra da indústria e as distribuidoras fazem a mistura do biodiesel no diesel. Uhum. A própria Petrobras, que você citou, ela é produtora, através de uma empresa dela, que chama PBio, ela é produtora de biodiesel também. Né? Então, a Petrobras está concorrendo nesse setor. Ela já concorre. Desde o início do programa, a PBio produz biodiesel. Tá certo? Okay. Então, é um mercado que está livre hoje. A distribuidora vai até a indústria e fala assim, eu quero comprar de você. E tem uma previsão de aquisição e essa compra tem que ser registrada na ANP para garantir a mistura, que é obrigatória. Claro. Tem um limite de mistura que é considerável, meio ponto a mais, meio ponto a menos, percentual, né, que está dentro dos parâmetros. Mas isso já está, vamos dizer, definido pelo mercado. Ocorrem várias oportunidades assim de que a mistura não está sendo efetivamente aquela obrigatória. Inclusive, neste momento, nós estamos sob um regime, vamos chamar assim, de fiscalização mais intensa. E nós estamos pedindo isso para a ANP e o Ministério de Minas e Energia para que intensifique a fiscalização de algumas distribuidoras, né, que estão sendo notificadas aí por não ter uma mistura adequada conforme a obrigação estabelecida pela lei, né, e pela resolução da ANP. Então, o mercado é muito favorável a essas oportunidades, né? Os biocombustíveis, né, são, de fato, uma janela de oportunidades para todos nós. O Brasil, ele vai ser o protagonista mundial disso. Nós temos aqui matéria-prima, diferentemente de outros países. Por exemplo, a Europa, né, falando em conjunto de países, ela não tem essa matéria-prima com essa potencialidade que nós temos de produzir. Claro. Então, eles limitam a utilização a um patamar em função da sua matéria-prima. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados utilizam a mistura de 20% de biodiesel. Já utilizam. Alguns poderes públicos dos Estados Unidos já obrigam a utilizar 20%. Nós temos já aqui no Brasil oportunidade, há poucos dias apresentamos aqui um seminário que foi feito no auditório do Ministério dos Transportes e na oportunidade também demonstramos lá veículos
com o uso de B100, 100% de biodiesel, da Scania, da Volkswagen, também da Volvo, 100% de biodiesel. Então, a tecnologia, ela não pode e não deve servir só às máquinas. A tecnologia tem que servir às pessoas. Se nós temos a capacidade de produzir mais biodiesel, e isso é melhor para a sociedade, atende os interesses da sociedade, ao corpo humano, à vida, à qualidade de vida, à geração de emprego, né? Então nós estamos diante de um fator que só é ganha-ganha, a sociedade ganha, todos se beneficiam. Não há o risco, eu quero voltar ainda no tema da Petrobras, há o risco desse projeto ser criticado de alguma maneira por quem acha que isso possa expandir as fronteiras agrícolas para aumentar essa produção, ou nós temos excedentes suficientes para cumprir essa meta? Hoje o Brasil produz cerca de 150 milhões de toneladas de soja, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por aí, né? Pergunto para você, se não tivesse o programa de biodiesel no Brasil, quanto que o Brasil produziria de soja? 150. 150 milhões de toneladas. Ninguém planta soja para produzir biodiesel. O agricultor, ele não olha no mercado de biodiesel, fala assim, vou aumentar a mistura, então vou plantar soja. Vou expandir minha área porque aumentou a mistura de biodiesel. Não. O mercado de soja, ele é ditado pelo mundo todo. É a produção da Argentina, a produção dos Estados Unidos, é a demanda da China, os grandes países consumidores, né? Isso é que estabelece o preço da soja e o avanço ou não dessa produção. O agricultor brasileiro, ele não depende da mistura de biodiesel para ampliar a sua produção de soja. Como eu disse, ninguém planta soja para produzir biodiesel. Mas é mais negócio para ele exportar essa soja do jeito que está ou processar ela aqui dentro e transformar em biodiesel? O negócio é para quem? É para a sociedade ou para a trade que faz a exportação? Entendeu? Claro. Aí, quem faz a exportação, exporta. Sim. Para a sociedade, é muito melhor que a gente amplie a nossa capacidade de esmagamento da soja no Brasil para a gente ter disponibilidade maior de farelo, para disponibilidade maior de ração, para disponibilidade maior de carnes e derivados. E aí... Aí sobra o óleo. Sobra o óleo para produzir biodiesel. Quer dizer, quem vai determinar é a própria concorrência do mercado. Os esmagadores vão começar a demandar essa soja para o consumo interno, para a produção desse óleo aqui. A própria China já está demandando um pouco mais de farelo do que o soja em grão, porque eles já estão lotados de óleo. Então, o que vai fazer com o óleo? Não vai. Então, já quer o farelo. Ora, e quando a gente exporta soja em grão, a gente exporta para, vamos dizer, meia dúzia de países. Quando a gente exporta farelo, a gente exporta para dezenas de países. Perfeito. E quando a gente exporta carne, a gente exporta para centenas de países. Então isso também tem uma segurança comercial muito maior. Quanto mais a gente verticalizar a nossa produção, maior é a segurança comercial que esse país vai ter, né, de vender produtos de qualidade e valor agregado. Muito bem. Põe na tela, por favor, aquela matéria da crise com a Petrobras. A gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo. Pode botar, produção? Isso. Não, combustível do futuro é a nova frente da crise entre governo e Petrobras. Enquanto você vai colocando aí, deixa eu te perguntar, o que está acontecendo? A Petrobras... Opa, está na tela já. Está aí, ó. Após a crise em torno dos dividendos extraordinários, o projeto que estimula a produção de combustíveis mais ecológicos é o novo foco da desavença entre o Palácio e o Comando Estatal. Aprovado por ampla maioria da Câmara após um acordo do governo na semana passada. Volta com ele lá, por favor. O PL do combustível chega ao Senado sob pressão da Petrobras para alterações no texto, especialmente no capítulo do biodiesel. O que está acontecendo, Donizete? Seguinte, eu falei para você aqui de biocombustíveis, não é verdade? Isso. Biocombustível. O que a Petrobras está querendo é colocar um produto que é de origem fóssil, com parte de material, vamos chamar, renovável, óleos vegetais, por exemplo, e quer que esse produto tenha um tratamento como se biocombustível fosse. Ora, não é bio... Peraí.
Explica de novo. Então vamos lá. A Petrobras quer pegar Vou dar um exemplo. Quer pegar um cachorro, botar uma máscara de gato. Bom, isso. Eu vou dar um exemplo que talvez o pessoal entenda melhor. Assim. Pamonha, feito do milho e tal. Você come a pamonha, pode ser puríssima, pamonha pura. Né? Se você botar 5% de queijo nessa pamonha, ela vai virar queijo? Não, vira pamonha. Continua a pamonha com uma parte de queijo. 5, 3, 2 e assim por diante. Então, o que é esse produto coprocessado? Eu tenho certeza que a própria ANP deverá estabelecer, por resolução, nesses dias, uma definição de que o diesel coprocessado, ele é um diesel. É o diesel. Eu já vi manifestação da ANP sobre isso. Ela, inclusive, é contra essa iniciativa da Petrobras. Pois é. Então, não tem cabimento técnico, científico, de forçar a barra, vamos chamar assim, e pegar uma carona, como disse o deputado Alceu Moreira, de pegar uma carona num projeto que trata de biocombustíveis. Por que ela está querendo fazer isso? Por quê? Porque quer dar uma publicidade, vamos chamar assim, ambiental num produto que não tem essa pegada. Entendeu? Quer vender gato por lebre. O que nós entendemos? Quer fazer todo mundo de pamonha. O que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte, que hoje a Petrobras já pode produzir e já produz. Sim. Ela pode vender e já vende, não depende de lei. Ora, se ela tem um diesel que é melhor, que venda esse diesel. Não obrigue as pessoas a comprar esse diesel coprocessado, que a própria patente desse produto diz lá que é um diesel. Então, ora, se é um diesel, não é um biocombustível. Claro. Entendeu? Então, não há de prevalecer, no meu entendimento, que essa proposta ela ganhe o corpo do Senado, que é uma casa extremamente analítica do ponto de vista também técnico-científico, do senador veneziano, que é o relator, que é um profundo conhecedor desses temas. Não há de prevalecer esse debate, no meu entendimento, que não prevaleceu na Câmara. Eles tentaram colocar isso na Câmara, mas foi rechaçado. Por 429 votos a 19, o projeto relatado pelo deputado Arnaldo Jardim foi extremamente vitorioso, vamos chamar assim. Entendeu? Então, não dá para ser gato por lebre. Não dá para contaminar esse debate. Deixa eu pedir aqui, produção, põe o combustível do futuro, terá investimentos de 200 bi. E aí eu quero lhe perguntar como é que anda esse debate lá no Senado. A gente já teve aprovação na Câmara, no Senado o que está pendente? Bom, nós tivemos já 2 audiências públicas realizadas pela Comissão de Infraestrutura no Senado. O senador veneziano que as conduziu, juntamente com o senador Confúcio, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura, e deve ter uma 3ª audiência pública, dia 16 de maio, para debater esses questionamentos. E por 2 vezes já a Petrobras, na primeira e na segunda, achei até interessante que eles falaram 2 vezes já o mesmo representante da Petrobras, que uma vez era para falar de biodiesel, etc., falaram do coprocessado. A outra vez era para falar de biometano e também falaram de coprocessado e tal. Mas assim, eles estão repetindo um discurso de uma forma que não traduz a realidade da questão associada a biocombustíveis. Nós temos que tratar biocombustíveis segregado de outros produtos. Naturalmente. Então, nós temos participado em diversas reuniões com senadores, senadoras, com a equipe técnica, para apresentar alguns argumentos que são, de certa forma, debatidos por interlocutores, apresentando problemas de características do biodiesel, coisas do passado. O pessoal não está muito atualizado com as normas que nós temos hoje, com a especificação que nós temos da ANP. Veja só, o biodiesel produzido no Brasil hoje,
ele tem a melhor especificação do mundo. Olha só. Melhor do que os Estados Unidos, melhor do que a Europa, melhor do que a Indonésia, que já usa 30%, 35%, melhor do que a Malásia, que já chega até 40% da mistura de biodiesel. Você acha que tem interferência externa nesse debate? Não pode ter, porque esse é um debate de interesse nacional. Nós estamos falando de uma política pública que é uma política de Estado e não uma política de governo. Nós estamos falando aqui em previsibilidade não para o próximo ano, nós estamos falando de previsibilidade para 2030 e assim por diante. Uma indústria de biodiesel, ela não é colocada de um dia para o outro. Sim. E ela não pode também sofrer baques, como a gente sofreu no passado, de aumentar a mistura, diminui a mistura, aumenta a mistura. Não é assim. A sociedade tem que ter essa previsibilidade para que os investidores, de fato, gerem essas oportunidades de trabalho, mas gerem o produto. Porque ele tem que pagar a conta também do financiamento que ele fez. É o marco regulatório que a gente estava mencionando. Põe de novo na tela. Está na tela? A previsão de investimento aí de 200 bilhões, né? Segundo o Alceu Moreira. Esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro, nós temos oportunidades já de indústrias que estão investindo com capital próprio. Perfeito. Nós temos investidores que estão buscando financiamentos e oportunidades em linhas de crédito, como o próprio BNDES, FINEP e outras. Inclusive, já aproveitando aqui para fazer um convite a quem nos assiste, né, de que no dia 5 e 6 de junho nós faremos um evento em São Paulo, durante a FENAGRA, que é a maior feira internacional da agricultura, lá no AMB. E nesse dia 5 e 6 teremos um fórum que vai debater biodiesel e bioquerosene, tecnologia e inovação. Então, um dos temas que nós vamos debater nesse processo de tecnologia e inovação, o quê? São fontes de financiamento para que a gente possa inovar. E esses recursos que foram muito bem colocados, esses valores pelo deputado Alceu Moreira, é o mínimo que nós esperamos que nesses próximos anos, com o aumento da mistura e até B25, vai atrair de investimento, não só nas indústrias de biodiesel, mas também nas indústrias, vamos dizer, que correlatas aí, associadas à produção de proteínas, esmagadoras, etc. Então, esse número, tomara que seja até tímido. Eu espero que sim. E quanto menos dinheiro público, melhor, viu, gente? Porque eu me lembro aqui, viu, Donizete? Na época do biodiesel, o governo lá atrás, primeiro governo Lula, o BNDES injetou muito dinheiro, e os fundos de pensão também, dinheiro em projetos Greenfield, que depois se revelaram máquinas de lavagem de recursos, desvio e lavagem de recursos. O que, naturalmente, acaba impactando num atraso nesse desenvolvimento. A gente precisa ter uma indústria moderna, ter uma política de inovação e ter muita transparência e responsabilidade com o recurso público, para que justamente a sociedade cresça como um todo. Você me deu esse livro aqui, eu te agradeço. Eu quero mostrar para o nosso espectador. Vocês já deram like? Vocês não deram like, né? Vocês estão assistindo aqui, ganhando conhecimento, né, de graça, tá aqui, que aqui no nosso podcast é isso. Nossa live aqui sempre conversas que de fato vocês terminam, falam, pô, agora eu sei mais sobre biocombustível, agora eu sei mais sobre alguma coisa, algum tema. Esse é o objetivo. Aqui a gente tem essa missão, sair dessa massa cinzenta aí, dessa superfície, né, de debates que não tem nenhum tipo de conteúdo, debates muitas vezes irracionais, sabe, Donizete? A gente vê, porque assim, eu sempre faço essa reflexão com meus espectadores aqui, porque você fazer jornalismo independente nesse país é um negócio difícil. Eu já saí da mídia mainstream tem muito tempo, e eu, justamente por não acreditar no poder de mudança dessa mídia, do impacto e na geração de mudança, né? Porque para que serve o jornalismo, se não para isso? Para fiscalizar, para cobrar, para pedir, né? Para ajudar a fomentar um debate qualificado, tem uma capacidade aí didática, né, importantíssima, informar e formar as pessoas, o cidadão, ativar a cidadania do cidadão. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento necessário para cobrar os seus direitos e para exercer também as suas obrigações. Bom,
Temos aqui, você é organizador desse livro aqui, O Poder Transformador dos Biocombustíveis, Janela de Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável. Quem quiser, consegue comprar isso em algum lugar? Editora Dialética ou nos marketplaces aí? Dialética ou nos marketplaces. Excelente, muito obrigado aqui pela tua contribuição ao nosso debate. Mais uma vez, curtam, compartilhem, comentem e quem está aqui pela primeira vez no canal, se inscreva e ative as notificações para que você esteja sempre ligado no nosso conteúdo, tá? Então, mais uma vez, Donizete, muito obrigado aqui pela tua participação. Nesse bate-papo a gente vai se dedicar ainda mais na cobertura desse debate lá no Senado e que espero chegue a bom termo. Estamos aqui, eu fico aqui em Brasília, nossa sede aqui da Ubrabio aqui em Brasília. A gente sempre busca o debate, seja de que forma for, para exatamente esclarecer a sociedade. A sociedade às vezes faz uma leitura ou alguns segmentos influenciam uma leitura que não é a mais verdadeira, a mais ampla. Sim. Então nós estamos aqui à disposição sempre, obrigado pela oportunidade. E você que nos acompanha aí, siga lá a Ubrabio nos seus diversos canais também, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa sintonia que o mundo busca, que é o desenvolvimento sustentável, com a atividade econômica, com a melhor qualidade de vida para todos nós. Excelente. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a gente se vê na sexta-feira.